A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom te ver novamente aqui no canal Palavra de Sabedoria. É o nosso momento de reflexão, momento já habitual. E eu quero convidar você para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Caso você já tenha feito, ótimo. Você pode agora ativar o sininho das notificações e receber sempre informações sobre as nossas novas postagens. Eu confesso que as plataformas não são muito generosas com os conteúdos religiosos. Por isso eu preciso muito da sua cooperação para que nós possamos divulgar esse nosso canal e chegar a muita gente. Compartilhe, comente aquilo que você sente que é positivo e assim a gente vai propagando as mensagens do Evangelho. Hoje nós vamos meditar juntos Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 8. Pegue aí a sua Bíblia comigo. Vamos ler juntos Mateus 6, versículos de 5 a 8. E ali diz assim: Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Essas são, para nós, palavras da salvação. Eu penso que o nosso conhecimento sobre a oração é ainda muito tímido, em comparação com as experiências profundas e místicas que os santos, os apóstolos, os profetas do Novo e do Antigo Testamento experimentaram durante a sua vivência, a sua relação com Deus. Por isso, nós precisamos urgentemente ter paciência e humildade para apreender, evitando aquela postura de quem já sabe tudo, não precisa que ninguém ensine nada. Precisamos ter realmente humildade. Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos dá algumas orientações importantíssimas sobre esse tema vital na nossa caminhada cristã. Quando o Senhor começa a sua instrução criticando os hipócritas, temos a primeira pista do que nós não devemos fazer. A oração é uma experiência de relacionamento com Deus que deve ser aprofundada constantemente e também com muita paciência. Assim nós vamos atingindo níveis de profundidade cada vez maiores e ao mesmo tempo nos tornamos mais conscientes dessa relação com Deus, como nos ensina Santa Teresa ao escrever sobre as 7 moradas da alma no livro Castelo Interior. De maneira nenhuma se trata de uma atividade exterior, a ser exibida para a legitimação de um status social ou eclesial, ou para causar admiração, boa impressão e até uma falsa impressão de imponência em relação aos outros nossos irmãos, o que por si só já seria um enorme equívoco e uma grande ofensa ao próprio Deus, que nos ensina a humildade e que isso é um fator essencial, indispensável para que a nossa oração seja ouvida. Não existe mérito nesse comportamento de exposição, o que era muito comum entre os fariseus, os escribas e os sacerdotes judeus naquela época de Jesus, e por isso o Senhor criticou.
A oração, meu irmão, é um relacionamento de intimidade com Deus, uma experiência interior que nos leva a conhecer mais e mais a Deus, a amá-lo em profundidade, a contemplar a sua divindade, a sua majestade. Por isso, Jesus nos orienta a buscar um ambiente adequado, reservado, propício, para que possamos não somente falar com Deus, mas ouvi-lo no silêncio da oração, no murmúrio da brisa ligeira, como experimentou Elias no Monte Horebe. Devemos ainda estar atentos, não para que a oração se torne um rito, uma rotina, a ponto de perder o sabor e a vitalidade. A oração deve ser cada vez mais uma expressão autêntica e sentimental do que se passa no nosso coração, no íntimo da nossa relação com Deus. Palavras, gestos e pensamentos devem expressar os nossos sentimentos mais profundos, porque na medida em que nos derramamos diante de Deus, Ele também se manifesta e nós podemos senti-lo e compreendê-lo cada vez mais e melhor. Quando contemplarmos a santidade de Deus, nós vamos perceber melhor os nossos próprios pecados, a nossa miséria, redobrando os motivos para viver em conversão permanente e uma vida de verdadeira penitência. Devemos recordar também que a oração é um alimento para a alma e que, sem ela, nos tornamos enfraquecidos e sem vitalidade espiritual. Nisso, o próprio Jesus nos deu o exemplo, dedicando inúmeros momentos do seu dia a dia a estar na presença do Pai, às vezes até à noite, conforme é citado nas Escrituras, nos Evangelhos todos. Mesmo quando usamos orações pré-elaboradas, precisamos carregá-las de sentimento e significado na presença de Deus, pois Ele vai saber, Ele que sabe todas as coisas sobre nós, sem dúvida se importa conosco, Ele vê as nossas intencionalidades e percebe o que se passa no nosso coração. Sendo onipotente e onisciente, Ele sabe o que vamos dizer até mesmo antes de nós nos expressarmos, antes de nós abrirmos a nossa boca. Por fim, eu gostaria de dizer que, ao contrário do que podemos imaginar, a oração é uma experiência maravilhosa para todo ser humano. Às vezes a gente acha cansativo. Talvez no início você possa até encontrar algumas dificuldades para manter-se na sintonia com Deus. Os seus pensamentos podem ser tumultuados, rebeldes e até indomáveis, vagueando para lá e para cá. Mas com o tempo, meu irmão, e com insistência e amor, a agitação interior vai serenando. Você se tornará cada vez mais consciente da presença e da grandiosidade de nosso Deus, e as experiências que advirão desse contato incomparável com a eternidade se tornará prazeroso, e todas as demais coisas dessa vida parecerão irrelevantes e indignas da nossa atenção, em vista desse bem precioso e supremo que é estar na presença do nosso Criador, de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor e nosso Deus. E vamos lá, vamos rezar agora. Como aspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, diz o salmista. Os desejos de nossa alma estão expressos nesse Salmo 41. E somente na comunhão profunda contigo, Senhor, nós podemos encontrar sentido para a nossa existência. Por isso, nós vos pedimos, Jesus, que nos dê a graça de mergulhar nas águas profundas do vosso divino Espírito Santo, Senhor, e nos derramarmos diante de ti da eterna misericórdia e amor que gentilmente tu nos concedes, Senhor. Que as delícias do nosso ser se estabeleçam na intimidade
da vossa santa presença e possamos crescer como filhos de Deus, numa espiritualidade abençoada e vigorosa, que não encontra tibieza e nem indisposição mais, mas que seja vitalizada na graça e no poder do Divino Espírito Santo. Que essa palavra de hoje nos ajude, Jesus, a redimensionar a nossa vida e o nosso tempo, para que encontremos recursos necessários para priorizar o que é essencial para a nossa caminhada cristã, para a nossa salvação e para a nossa comunhão convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.